Sabe aquela sensação frustrante de que você está conversando com um peixe dourado toda vez que abre o chat GPT ou o Claude? Pois é. A gente passa horas ensinando todo o contexto de um projeto, a inteligência artificial vai lá, resolve o problema de um jeito brilhante, mas aí, no dia seguinte, a janela fecha e tudo simplesmente desaparece. A IA volta para estaca zero como se tivesse uma amnésia digital severa. O conhecimento não acumula, não rende. E a grande pergunta que fica no ar é: por que a gente continua aceitando que sistemas tão absurdamente avançados esqueçam absolutamente tudo da noite para o dia? Bom, é exatamente isso que a gente vai resolver na explicação de hoje. Vamos mergulhar numa verdadeira mudança de paradigma. O André Karpathy, que é uma lenda na área e já passou por gigantes como a Tesla e a OpenAI, trouxe a público um método simplesmente fascinante para curar essa amnésia de vez. A ideia aqui é construir uma memória infinita para as IAs. É parar de tratar a inteligência artificial como um motor de busca descartável, sabe? E transformá-la num sistema de conhecimento composto. Isso literalmente muda as regras do jogo e redefine como a gente interage com a tecnologia. Então, vamos começar pela raiz da questão. Parte 1. O problema da amnésia e esse ciclo interminável do zero. O padrão atual da indústria bate exatamente na nossa maior dor, que é esse uso puramente efêmero. A gente faz uma pergunta, recebe a resposta e fecha a aba. Fim. O resultado disso? Zero acúmulo de conhecimento. E olha, isso tem um preço alto, literalmente falando. Porque o custo de enviar as mesmas informações repetidas vezes nas instruções consome uma montanha de tokens desnecessários. É como se a gente pagasse a inteligência artificial para redescobrir a roda todo santo dia. É ineficiente, custa caro e, convenhamos, é um baita desperdício de potencial. E aí que entra a nossa solução. Parte 2, a LLM Wiki, uma base de conhecimento completamente autônoma. Em vez de ficar alimentando a IA manualmente a cada nova conversa, a gente inverte a lógica. Imagina criar uma estrutura de arquivos de texto simples, usando o Markdown mesmo. Só que, nessa estrutura, a IA passa a atuar como a programadora, e a nossa wiki pessoal funciona como código-fonte. Ou seja, a própria inteligência artificial lê os documentos, escreve os resumos, organiza as pastas e constrói sozinha uma enciclopédia totalmente conectada. Ela deixa de ser uma enciclopédia passiva, que só responde quando chamada, para virar a bibliotecária incansável da sua informação. Mas como isso funciona nos bastidores? Vamos para a parte 3, a arquitetura de 3 camadas, o verdadeiro motor dessa memória. Para colocar isso em prática, a gente divide o sistema em 3 partes. Tudo começa na camada RAW, a camada bruta. É aqui que você joga seus PDFs, transcrições e notas soltas. É a nossa fonte da verdade, e a regra de ouro aqui é uma só. A IA pode ler, mas nunca alterar esses arquivos. Depois, a gente tem a camada Wiki. É aqui que a mágica acontece. A IA processa aqueles dados brutos e gera resumos dinâmicos, mapeia conceitos e cria índices. É o seu conhecimento vivo, já mastigadinho. E por fim, a camada esquema, que a gente geralmente chama de cloud.md. Esse é o cérebro da governança. É um arquivo com regras super estritas que diz para a IA como ela deve agir, quais tags usar e como organizar tudo sem quebrar a estrutura. Avançando para a parte 4, Wiki contra RAG tradicional. Porque o padrão que a indústria usa hoje está ficando obsoleto. O grande pulo do gato aqui é entender a diferença na hora de buscar a informação. De um lado, a gente tem o RAG tradicional, que age como uma busca matemática meio cega. Ele tenta pescar pedaços de texto por similaridade bem na hora que você faz a pergunta. Só que isso é meio que uma caixa preta, sabe? Muitas vezes o contexto inteiro se perde e a gente nem sabe por que a IA escolheu aquele pedaço específico. Do outro lado, a LLM Wiki te entrega um conhecimento estruturado. A IA já cruzou as informações, já tirou as contradições e pré-sintetizou todas as conexões lógicas antes mesmo de você perguntar qualquer coisa. E o mais incrível, como tudo fica em arquivos de texto locais, num Obsidian da vida, por exemplo, o processo é 100% editável e transparente. Você está no controle. E olha, toda essa mudança arquitetônica nos leva a um dado que é simplesmente absurdo. Uma redução de até 95% no uso de tokens repetitivos. É de explodir a cabeça. Pensa bem, como o conhecimento já está lá, estruturado, pré-digerido e linkado na Wiki, você não precisa mais enviar blocos gigantescos de texto bruto a cada nova conversa. O trabalho pesado de sintetizar tudo já foi feito pela IA de forma autônoma. A sua eficiência salta para um nível completamente diferente. O que nos leva à parte 5, automação e os context farmers. É aqui que a gente escala a inteligência de verdade. Graças a tecnologias mais recentes como o MCP, o Model Context Protocol, a gente consegue criar agentes autônomos. Eles são os nossos context farmers, os fazendeiros de contexto, que ficam cultivando informações sozinhos.
Imagina um sistema que busca novos dados automaticamente no YouTube, no seu Slack ou no GitHub e alimenta a sua base de conhecimento sem você mexer um dedo. E tem um detalhe que é genial, o linting. Sabe quando o programador usa uma ferramenta para revisar o código e achar erro? A IA faz a mesma coisa. Ela faz uma auditoria na própria wiki, verifica a saúde dos links, caça contradições e avisa o que está faltando. Ou seja, o seu conhecimento não só acumula, ele literalmente rende juros. Chegando na nossa parte 6, os princípios do agente autônomo e como governar essa IA. Para garantir que a IA se comporte como um engenheiro de elite super focado e não como um estagiário caótico apagando coisa importante, aquele nosso arquivo de regras, o esquema, precisa impor 4 princípios essenciais. Primeiro, pense antes de codar. A IA tem que pedir clarificação se algo ficar ambíguo antes de sair alterando o arquivo. Segundo, simplicidade primeiro. Nada de soluções mega complexas ou código inchado. Terceiro, mudanças cirúrgicas. Editar apenas o que for estritamente necessário para manter a wiki funcionando. E o quarto, foco no objetivo. Trabalhar sempre com critérios muito claros para saber exatamente quando uma tarefa está pronta. É essa disciplina que faz a automação ser tão segura quanto eficiente. E isso tudo nos traz para uma reflexão final que resume perfeitamente a nossa análise de hoje. Olha essa frase. A documentação é o domínio da IA. O julgamento e a curadoria são o domínio humano. A grande lição do método do Karpathy não é só sobre economizar seu tempo ou seus tokens. É, no fundo, sobre redirecionar a energia da nossa mente. Quando a gente para de tratar a IA como um chat efêmero e transforma ela na construtora de uma memória infinita, a gente se liberta daquele trabalho chato e mecânico de organizar anotações. Se a inteligência artificial toma conta de documentar e conectar tudo, o que sobra para nós? Sobra um espaço para conectar os grandes pontos, ter ideias inovadoras de verdade e tomar as decisões que importam. Afinal de contas, por que a gente continuaria sendo o arquivista se agora a gente pode ser o arquiteto do nosso próprio conhecimento?